Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Na aula de filosofia de hoje, a gente vai ver um filósofo chamado Michel Foucault, tá? Lembrando que os filósofos que a gente já está vendo agora são filósofos mais contemporâneos, né? Filósofos que já estão mais dentro do nosso raio de tempo, né? Lembrando que a gente começa a filosofia lá no século VII, século X antes de Cristo, né? E a gente está falando de filósofos nesse momento, filósofos que estão no século XX, né? Estão atuando, escrevendo no século XX, então estão bem próximos aí da gente, na questão do tempo, né? O Michel Foucault, ele é um grande filósofo, tá? Vai ser um dos mais influenciadores filósofos do século XX, tá? Tem uma história muito bonita, um filósofo francês, vai escrever sobre um monte de coisa, tá? Vai escrever sobre loucura, vai escrever sobre a questão da punição, vai escrever sobre sexualidade, vai ser um cara que vai estar muito antenado àquele momento ali do século XX, tá? E ele vai sempre estar fazendo um retorno histórico disso, tá? No livro, na aula de hoje, a gente vai estudar dois livros do Michel Foucault. São livros que podem e é sempre provável de cair na prova do Enem, tá? Em outros concursos também, tá? Pela importância do Michel Foucault dentro da nossa filosofia. Ou até mesmo como tema de redação, tudo bem? A questão do poder, a questão da punição, a questão, né, desses micropoderes que a gente vai estar vendo hoje, tá? Deixa eu compartilhar o material aqui para vocês. Então, Michel Foucault, como eu disse, ele vai nascer em 26 e vai morrer em 84, tá? Vai morrer um ano depois que eu nasci, né? Então eu estava vivo com um aninho quando ele morre. Por isso que eu digo, são filósofos que já estão próximos aí da nossa realidade, tá? Vamos escrever mais sobre a nossa sociedade. E aí, a aula de hoje, eu costumo chamar dessa aula de microfísica do poder, porque é um dos livros que a gente vai trabalhar, tá? Mas o Foucault, ele não vai escrever só sobre o poder, tá? Ele vai escrever sobre diversas coisas, tá? Como o vigiar e punir, que a gente também vai ver hoje, tá? A microfísica do poder, essa parte aqui vai ser a nossa aula de hoje. Ele vai falar sobre a história da sexualidade, tá? Sempre no sentido de disciplina, tá? A gente vai ver esse ponto aí na filosofia do Michel Foucault, tá? Ele vai também trabalhar a escola da loucura, tá? A história dessa loucura, como essa loucura foi construída ao longo da história. Lá na Idade Média, os loucos eram considerados sábios, né? Hoje em dia, né? Como esses loucos são considerados hoje em dia, fora do padrão, né? Então ele vai fazer um trabalho sobre isso, tá? E, enfim, ele vai ser um cara que vai falar sobre diversos assuntos. A gente vai ter que fazer um corte aqui para o que a gente vai falar do Michel Foucault, tá? Então a gente vai falar sobre dois livros, O Vigiar e Punir e A Microfísica do Poder, tá? Tá aqui os livros, né? O Vigiar e Punir, ele vai falar muito sobre uma questão da história da punição ao longo dos tempos, né? E como essa punição é aplicada hoje, tá? E a microfísica do poder, como esse poder também, tanto o poder do Estado quanto os micropoderes são concebidos ao longo da nossa vida como indivíduo, tá? Vamos começar aí, para não complicar mais, é muito tranquilo de entender, tá? A microfísica do poder, ele vai trabalhar principalmente com os micropoderes, tudo bem? O que são esses micropoderes para o Michel Foucault, tá? Quando ele fala de macropoder, ele está falando de um poder bem generalizado, um poder muito amplo, que tem influência na nossa vida. Por exemplo, o poder do Estado, né? Por exemplo, o Brasil hoje, né, tem o poder o presidente da República. Esse Estado, né, as decisões que são tomadas no Estado influenciam a nossa vida? Sim, tá? Mas o que o Michel Foucault fala desses micropoderes, ele fala
que são pequenos poderes que estão no nosso âmbito da vida social, tá? Que é fragmentado. A gente vai entender melhor, tá? Ele fala que principalmente essa organização da sociedade em micropoderes se desenvolve ali a partir do século XVIII, tá? A questão dos poderes centrais, né? E micropoderes. Vamos lá. Então, ele, como eu já disse, ele fala que o macropoder é o Estado, né? Esse Estado, esse poder político que tem influência na nossa vida, tá? Mas ele vai analisar esses micropoderes, né? Que são o quê? Que eles são exercidos, esses micropoderes são exercidos por uma rede imensa de pessoas que cumprem normas estabelecidas de uma disciplina social. Por exemplo, dentro da casa de vocês, quem é o poder? Normalmente é o pai, a mãe, a avó, né? Ou até às vezes uma irmã mais velha, né? Que cada família tem uma constituição, né? Mas numa escola, quem é o poder central da escola? É a direção, a coordenação. Dentro de sala de aula, quem é o poder dentro de sala de aula? Normalmente é o professor, não é isso? Então, esses micropoderes, eles são estabelecidos de uma forma menor, mas que tem muita influência na nossa prática rotineira como indivíduo, né? Por exemplo, uma igreja, né? Quem é o poder dentro de uma igreja? Ah, professor, é Deus. Não, estou falando de uma igreja física, né? O pastor, o padre, né? O pai de santo, né? Dentro ali, o Ayatollah, ou enfim, né? Não esqueci como é o poder dentro do judaísmo. Então, cada religião tem ali o seu líder, né? Que não deixa de influenciar também na sua vida, tá? No trabalho, você tem ali o seu chefe, né? Ou você tem ali o cara que é o subchefe ali, ou o gerente, né? Na família, você tem, como eu já disse, o pai, a mãe. Então, o que o Foucault faz, eu até botei aqui uma estrela, né? O indivíduo, ele está muito influenciado por esses micropoderes. E aí a gente volta lá naqueles sociólogos clássicos, né? No Marx, no Durkheim, no Weber, né? Que vão trabalhar essa questão de indivíduo e sociedade de uma forma mais ampla. Ele discute essas questões na microfísica do poder, né? Bebendo na fonte desses caras e debatendo, ó, a gente tem a influência do Estado, né, como um macro poder, macro num sentido mais amplo, mas a gente também tem a influência de micropoderes, como uma escola, uma igreja, um trabalho, uma família, né? No time de futebol, quem é o poder ali dentro do teu time de futebol? É o capitão do time. Né? Então tem esses micropoderes que fazem. E aí, o que o Foucault estabelece com a importância desses micropoderes é que eles trazem disciplina social, tá? Desde pequeno, você na sua família, você vai desde pequeno na sua família, você vai ter ali a influência do seu pai, da sua mãe, mostrando o que é correto, né? Mostrando como você fazer, como ser uma pessoa ética, como ser uma pessoa que obedece a normas. Você cedo entra na escola, a escola vai te ensinar como você se disciplinar socialmente, né? Ah, professor, o Estado também, ele influencia, mas ele não estabelece, na verdade, ele estabelece punições, né? Ah, quando tem um radar de velocidade, eu diminuo a minha velocidade para não tomar multa, né? Eu não vou cometer um crime porque eu posso ser preso. Deu para entender? Isso não é um campo amplo de uma disciplina social. Mas esses micropoderes, como a família, a igreja, né, a escola, vão ajudar a moldar um cidadão dentro de uma ética social, né? Para o cara não se desviar. Ah, professor, tem pessoas que se desviam. Sim,
né? Mas, de uma maneira geral, esses micropoderes, eles vão ajudar você a ter uma disciplina social, a não transgredir regras, tudo bem? Vamos lá. E aí, partindo para um próximo livro, e eu já até citei aqui a questão da punição do Estado, né? Como o Estado hoje pune? Como a gente tem nossa punição? Se eu matar, eu vou ser julgado, né? E se realmente eu for o culpado, eu vou ser punido pelo Estado, né? Como uma cadeia, uma prisão e tudo mais, tem uma quantidade de tempo, né? Mas para o Foucault, o poder ele não pode ser compreendido como algo essencialmente voltado para a censura ou repressão, mas para um poder criador. Nesse livro, o autor acompanha a evolução dos mecanismos de punição e castigo, que se tornam cada vez menos visíveis e mais racionalizados. Professor, não entendi nada, me explica isso aí. Então, esse livro Vigiar e Punir, deixa eu abrir a tela aqui. O Foucault ele vai analisar os mecanismos de punição. Professor, o que é mecanismo de punição? Como as pessoas eram punidas, né? Então, ele vai voltar bastante tempo, né? Vai voltar lá quando tinha aquela questão do olho por olho, dente por dente, né? Se o cara fizesse aquilo, né, a punição dele era sofrer a mesma coisa. Você tem ali na Idade Média certas punições ali pelo rei, né? Que normalmente eram punições severas, poderiam ser punições até de morte, como exemplo, né? Você tem ali na Inquisição um exemplo clássico, né? Jesus, né? Jesus está lá na Bíblia, ele como é que ele é punido? Na cruz, né? Para mostrar ali eram os ladrões, né? As pessoas que cometiam o Império Romano punia na cruz para todo mundo ver aquilo ali como exemplo para não fazer igual, né? Você tem ali na Inquisição as pessoas que eram consideradas bruxas ou que iam contra os dogmas da Igreja Católica eram queimadas em fogueira em praça pública, né? Lá no Império Romano também você tem os gladiadores, né? Ou aquelas pessoas que eram postas lá com leões para morrer, né? E as pessoas iam ver aquilo como entretenimento, né? Em outros exemplos, a punição dos escravos, por exemplo, aqui na escravidão, né? O cara cometia, ia lá para o tronco e todo mundo ficava vendo aquilo ali, né? Aquilo era uma punição para mostrar para o outro não fazer, né? Você tem aí na história do Brasil Tiradentes, né? Que tem um processo ali de independência, tem um processo de independência da, da província de Vila Rica ali, né? E é descoberto e ele é enforcado, não é isso? Ele é enforcado e o corpo de Tiradentes é colocado ali como, né? Então, o Foucault ele vai analisar historicamente essa punição, ele vai falar que hoje em dia você não tem mais necessidade de fazer isso, né? Hoje a punição ela é mais racional. Então o cara passa por um processo jurídico, ele é processado, ele é preso, né? E fica aquele tempo ali. Então é uma punição que não é tão vista, né? Não tem todo aquele espetáculo punitivo, mas ele é preso e é julgado de uma forma mais complexa. Vamos só mostrar isso aí para vocês. Acho que eu já falei demais, né? Então, ele vai explicar essa evolução desses mecanismos de punição, né? Cada vez menos visíveis, né? De acordo com a história, né? Essas punições eram mais mostradas para o público, né? E mais racionalizadas. Hoje você tem aí uma prática de julgamento, né? E assim, os métodos de execuções eram mais baratos, né? Porque hoje o preso tem um custo para o Estado, né? Naquela época, não. O cara cometeu um crime, se ele tiver que ser morto, beleza, acabou, ele vai para onde for. Né? Então, eu botei aqui o exemplo dos gladiadores, do Jesus, na Inquisição, a guilhotina na Revolução Francesa. Né? Quem ia contra o movimento revolucionário na Revolução Francesa era posta a cabecinha lá e soltada a navalha, né? Que cortavam as cabeças, né? Aquilo tudo ali era mostrado para um público, tinha toda aquela coisa do espetáculo, né? A sociedade do espetáculo, né? Vamos lá.
Então, assim, após essas revoluções ali, após a Revolução Francesa, né, essas punições em praça pública deixaram de ser vistas como entretenimento e passaram a ser vistas como repúdio. Hoje, quando a gente fala nisso, né, gera um certo repúdio, um certo nojo com a gente, né? A gente tem, que isso, eles fazem isso. Professor, eu sei que existe pena de morte hoje em dia. Existe, tá? Alguns lugares no mundo você tem penas de morte. Em alguns outros lugares do mundo ainda tem punições por apedrejamento. Tudo bem, mas não é a sua grande maioria, tá? E mesmo assim, pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos, não é uma praça pública, né? E é um crime muito bárbaro e o cara tem essa questão do julgamento para ser uma pena de morte. Normalmente com gás, né? Uma coisa menos indolor, o cara, sim, é tirado do convívio da sociedade, tá? As sociedades contemporâneas possuem um caráter mais disciplinar, segundo Foucault, tá? Que será colocado em vigor através de um mecanismo sutil, que é a vigilância permanente. Então, para o Foucault, cara, o Foucault não tinha muito conhecimento, não tinha conhecimento nenhum sobre a sociedade que a gente vive hoje, né? Você bota alguma coisa no Google, né, uma pesquisa sobre algo no Google, tô a fim de comprar uma camisa de futebol, né? Então vou pesquisar lá a camisa do Flamengo, modelo novo, e tal. Cara, toda hora que você entrar em qualquer site, vai mostrar lá várias camisas do Flamengo, né? Então, o Foucault fala que a nossa sociedade ela tem um caráter disciplinar porque ela passa por uma vigilância constante, através de câmeras, através das pessoas olhando umas às outras. Então, cara, não vou fazer isso porque olha quem tá todo mundo me olhando, né? Então, essas sociedades contemporâneas, sociedades mais modernas, elas têm esse papel de vigilância constante, né? E aí, para o Foucault, esse controle para fazer todo mundo igual, isso não é legal. Tá? Eu botei até duas charges aqui, né? Os alunos aqui tendo a mesma disciplina, tendo o mesmo. Todo mundo tem que andar da mesma forma, e quem é visto diferente, né, é visto de uma forma errada. Né? Olha a árvore aqui, ó, a árvore nascendo torta, e a ideia é que ela nasça reta. Então, o Foucault, inclusive, ele tem um livro sobre a loucura, né? Até que ponto essa loucura, né, é debatida, né? Então, como a gente quer pessoas todas iguais, né? Então, Foucault trabalha com essa questão, né? E aí ele fala que um modelo para vigilância ideal, né, seria esse modelo panóptico do Bentham. A gente já chegou a ver o Bentham, né? Mas o Bentham é de 1785, né? Era um modelo que estaria ali, botei a imagem aqui, né? Uma torre de vigilância. Esses quadradinhos aqui seriam as celas, né, da prisão, né? Ele bota um modelo aqui de prisão. E aqui dentro você tem uma, duas pessoas, né? E essas pessoas aqui da prisão não sabem quem está sendo observado. Então, essa postura de você não saber se está sendo observado ou não, você acaba não fazendo as coisas erradas, né? Hoje em dia, todas as prisões têm câmeras, né? Tem câmeras e as pessoas... Sala de aula tem câmera, né? Hospitais tem câmera, hospício tem câmera, né? Então, essa ideia de você estar sendo vigiado o tempo inteiro faz com que você, muitas das vezes, tenha um comportamento mais padrão. Não vou fazer nada errado porque eu estou sendo vigiado, né? Eu conheço escolas que as câmeras são abertas aos pais. Né? Você está dentro de sala de aula, o teu pai está vendo como é que está seu comportamento. Olha que louco, né? E aí você vai fazer bagunça, né? Seu pai pode ser que não esteja vendo, mas vai que está, né? Então, o Foucault ele fala muito sobre essa questão da vigilância constante dessa sociedade, né? Que não tem tanta liberdade, que todo mundo quer ser tratado como igual, né? E isso é porque ele não teve contato com redes sociais, né?
né? A sociedade do padrão, né? As pessoas têm que ter o mesmo padrão o tempo inteiro, né? Ele bota até o exemplo do negócio do cavalo aqui, né? Todo mundo andando sem poder desviar do caminho, né? Então, assim, é um filósofo importante, debate muito temas sociais, né? Já é um filósofo sociólogo, né? E que é importante até nas argumentações de uma redação, que é muito importante, né? Na nossa prova do Enem. Né? Tentar chegar ao 1000 pontos. Vai que cai uma questão de sociedade controlada, sociedade de vigilância, e aí você pode usar o Michel Foucault como exemplo, e com certeza isso engrandece sua nota. Tudo bem? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só acionar o professor. Grande abraço, fiquem com Deus.